Próxima atração, Memória Viva. Olá, no ar pela sua TV Universitária, o programa Memória Viva. Hoje recebendo um entrevistado que é natural do Recife, onde nasceu há 64 anos. Ele é sociólogo, é também escritor e professor aposentado da UERN. É mestre em Sociologia do Trabalho pela Unicamp e doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal do Paraná. Autor de alguns livros, como Sócios da Solidão, Dimensões Sociais da Saúde Mental, para não dizer que não falei, e Por um Mundo Melhor, livro que lançou nesse ano que passou. Foi secretário municipal de Educação na administração Aldo Tinoco, secretário municipal de Administração, Planejamento e Previdência e presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes na administração Vilma de Faria. E atualmente ocupa a diretoria científica da FAPERN, Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, e participa como convidado do programa de pós-doutorado da Unidade de Estudios em Desarrollo da Universidade Autónoma de Zacatecas, no México. Eu estou falando, claro, de Rinaldo Barros, que se encontra no programa Memória Viva para ser também entrevistado por dois diletos amigos, que são Alfredo Santiago Nunes, que é sociólogo e professor aposentado da UFRN, e Maurício Gomes dos Santos, economista e empresário. Rinaldo, é praxe do programa Memória Viva, você sabe, começar pela obviedade do começo, ou seja, da infância de cada entrevistado que vem aqui. Como eu sei que a sua infância é muito rica sociologicamente falando, eu queria que você começasse daí, da tua história de menino pobre no Recife. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tarcísio. Boa noite aos telespectadores, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vai ser exibido. Eu queria, antes de começar a responder a sua pergunta, parabenizar a TV Universitária por este programa e pelos 9 anos que está comemorando agora, este ano. Bom, eu fui menino em Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, em Recife, e no bairro de São José. Filho de pai operário, marceneiro e mãe doméstica. Doméstica não só porque tratava dos afazeres do lar, mas porque trabalhava como doméstica em casas alheias para sustentar a casa. E com essa situação, evidentemente, houve a separação do casal. Eu fui menino criado somente por minha mãe, praticamente a partir de muito pequenininho ainda, não sei exatamente a idade, e tive minha vida estudantil até o antigo primário, né, estudando de dia, mas logo em seguida, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar. E a partir daí, estudei toda a minha vida estudantil em curso noturno. Isso me deu uma certa experiência e uma certa resistência, porque dizem que as pessoas sofridas são perigosas, porque elas sabem que podem sobreviver. Então isso talvez até eu me inclua nessa questão também. E a experiência sofrida do início realmente me deu essa experiência de vida de superar dificuldades com uma certa tranquilidade, digamos assim, certo? Eu fiquei em Recife até a adolescência. Já no final da adolescência, eu já trabalhava num banco americano, o Citibank. Foi meu primeiro emprego formal, né? O que você fazia lá, Reinaldo? Eu comecei como office boy e terminei como caixa. Sei. Trabalhei 3 ou 4 anos no Citibank. E lá eu era obrigado a aprender inglês, o que também foi um sofrimento bom, porque me deu uma boa noção logo no início da vida de uma segunda língua, né? E comecei a participar da militância política ainda estudante, no velho casarão do Colégio Estadual de Pernambuco, na Rua da Aurora. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil lá. Certo. Pela primeira vez, falei em público, eu tinha 15 anos. Anunciaram a fala do presidente do Grêmio sem me avisar, no auditório cheio. E nessa época também eu me filiei, não era filiação, me associei
a um clube literário. Em Recife existe uma prática, até hoje, de existirem clubes literários em bairros. Pequenas associações. Em bairros. Etc. Cada bairro tem o seu clube litero-recreativo. Então, e eu me associei a um clube famosíssimo, até o seu fechamento em 64, porque congregou muitas lideranças, e chamava-se Clube Literário Monteiro Lobato. E ele tem biblioteca, tinha curso de xadrez, você tinha concurso de torneios de xadrez. Quem eram seus contemporâneos dessa época? Você lembra de alguns? Lembro de Amaro Quintino, do Banco do Brasil, na época, e também estudante secundarista no Colégio Estadual, Francisco de Assis, que vieram a ser presos políticos depois de 64, né? E tinham muitos... Aqueles poetas, Jaci Bezerra, Alberto Cunha Mello... Não. Esses a gente conhecia, mas não era do Clube Literário Monteiro Lobato. Claro. A gente conhecia como Abelardo da Hora, mas aí foi já em função do partido. Perfeito. Eu fui, digamos assim, recrutado, né, para a juventude do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, aos 17 anos. Você já namorava um pouco com isso? Não, eu tinha uma rebeldia sem causa, né? Uma rebeldia assim, humanista cubana e tal. Não, nem ainda, porque a Revolução foi em 59, né? A gente, na verdade, a esquerda, a partir do movimento de 64, do golpe militar de 64, a esquerda era mais romântica do que marxista, digamos assim. Perfeito. Era uma esquerda, de um modo geral, muito romântica, muito em função disso que você lembrou aí, da Revolução de Cuba, da imagem romanceada do Che e tal, certo? Então, isso teve um impulso mais... o meu engajamento, digamos assim, como militante político, é anterior a 64, quer dizer, quando eu entrei na juventude do Partidão. Na juventude. E como é que isso se dá? Porque você não passava de um menino, né? Lá no Clube Literário Monteiro Lobato. Quem é que recruta você? Você lembra como é que ocorreu exatamente? Foi Davizinho, Davi Capistrano, filho. Davizinho. Num dos torneios de xadrez, eu acho que perdi para ele, alguma coisa assim, e ele chamou pra gente sair para conversar e tal. Ele gostava de bolo com guaraná, não era para tomar cerveja, não. Hoje o pessoal nem para acabar com a Coca-Cola. O pessoal começa a tomar cerveja hoje com 12 anos, né? Mas naquela época a gente era bolo com guaraná. E aí ele fez a proposta, que se eu não queria ter uma luta mais organizada e tal, mais sistematizada. Eu não entendia direito o que é que ele estava falando, mas ele perguntou se eu queria conhecer um dirigente nacional e tal, quando viesse e tal. E daqui mais 1 ou 2 meses esse dirigente veio. E aí a coisa não tem muito ritual, não é uma maçonaria, né? E apenas simplesmente a gente aceitou e começou a entender, a querer ler os documentos, estatuto, etc., manifesto do partido. Perfeito. E aí também uma biblioteca, né, especializada, entre aspas. Certo. E eu, na verdade, eu era um estudante que sempre bebi mais em fontes fora da escola do que dos livros que os professores adotavam, digamos assim. Perfeito. Eu tinha os livros que os professores adotavam, mas a minha leitura era muito mais fora ao sabor da minha curiosidade. Claro. Então eu comecei a ler também a partir desse contato com o Clube Literário Monteiro Lobato, muitos autores, né? Jorge Amado, Romance de 30, naturalmente e tal. Exatamente, a história a história do Brasil, a história recente